Boa noite, Beth. Boa noite a todos que vão entrando pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. É uma casa espírita localizada no município de Poá, São Paulo. Temos um WhatsApp, um telefone para contato. Para mais informações é o 963004552. Vou repetir. 963004552. Meu nome é Vânia e sou trabalhadora da casa. Toda segunda-feira estou participando da live e tenho a proposta de estudar de forma ligeira, rápida, 3 obras da doutrina espírita. O livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria espiritual de Emmanuel, que foi ditado ao Chico Xavier. Temos também um texto, um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo e, por fim, uma questão de O Livro dos Espíritos. Bem-vindo, boa noite, André, um abraço. Então, hoje nós faremos a abordagem dessas 3 obras. Mas antes, como sempre fazemos, temos alguns recadinhos para dar a vocês. No próximo domingo, que vai ser dia 19, nós teremos a exibição do filme As Mães de Chico Xavier, a partir das 9h30. Então teremos uma palestra bastante curtinha, não é? E depois a exibição do filme. Serão todos muito bem-vindos. Já no dia 26, nós teremos também a pictografia. Em que se resume uma pictografia? É a pintura de quadros de forma mediúnica. Então, no dia 26 de junho, um domingo, a partir das 9 horas, nós teremos uma sessão de pictografia. Estão todos convidados. Além disso, a nossa casa apresenta atividades presenciais e atividades virtuais. As virtuais se constituem das lives, que acontecem de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas, como costumamos dizer, na hora da Ave Maria. E nós também temos um curso básico de Espiritismo. Quem desejar se inscrever para o curso, ainda é possível. É só entrar pelo WhatsApp da nossa casa, manifestar o interesse e atentar para as orientações que serão passadas. Temos também, todo último domingo de cada mês, nós temos às 16 horas o nosso Evangelho Online. Como participar? Da mesma forma, entrar pelo WhatsApp e manifestar interesse, e aí vai receber um link no último domingo do mês, uns minutinhos antes das 16 horas, para conosco participar. Deixa eu cumprimentar os amigos que estão chegando, Ana Cristina, Suza, minha amiga, Zuca, Cidinha, Julian, Ricardo, muito obrigada pela presença. Então, falamos das atividades virtuais. Vamos para as atividades presenciais. Domingo às 9, nós temos palestra, mas temos também evangelização infantil. Boa noite, Alessandra. No domingo às 9. E temos passe também. Na segunda-feira, às 19h30, assistência espiritual com palestra e passe. Terça-feira, estudo de O Livro dos Espíritos. O nosso amigo Souza precisou deixar a coordenação dos trabalhos, então agora quem está à frente desse estudo é o nosso amigo Pedro. Então, quem quiser e puder participar, toda terça às 19. Na terça-feira também nós temos o curso básico de Espiritismo online, que acontece também das 19 às 20 horas. Quarta-feira nós temos palestra e passe às 20 horas. Na quinta-feira, chegou a vez do estudo de obras doutrinárias, das 15 às 16. Às 16 horas, ficam somente na Casa Espírita os trabalhadores, os médiuns, para uma sessão
de assistência espiritual, uma sessão mediúnica, das 16 às 16h30. Na sexta-feira, às 19 horas, temos o estudo do Evangelho, ou seja, a abordagem de um tema ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amigos, esses foram os recados. Queremos agradecer a todos que colaboraram com a campanha de Fraternidade Alta de Souza, realizada no último sábado. Gratidão profunda por nos auxiliar a montarmos as cestas básicas e distribuí-las para as famílias cadastradas em nossa casa. Queremos avisar também que estamos mantendo a campanha do agasalho. Quem puder colaborar com agasalho, cachecol, luva, gorro, porque o frio nos últimos dias está bastante intenso. Então, quem puder ajudar, muito agradecemos. Brandina, seja bem-vinda, um abraço. Então, meus amigos, os recados foram dados. E agora, então, Marilda, amiga, que saudade, boa noite. Então, vamos à nossa prece de abertura. Com muito amor, com muito carinho, unamos os nossos corações, os nossos melhores sentimentos, fechemos os nossos olhos para a prece de abertura, a prece que Jesus, médico de nossas almas, nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem, então vamos dar início pela obra Caminho, Verdade e Vida. Nunca é demais dizer e enfatizar que estamos fazendo o estudo sequencial. Então, cada segunda-feira nós abordamos um item na sequência. Hoje nós estudaremos o item ou a mensagem 16 do livro Caminho, Verdade e Vida. O título é Endireitai os caminhos. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, João Batista. João, capítulo 1, versículo 23. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Onde está Jesus, que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? Não compreendem que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João, endireitai os caminhos, para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas de crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu, sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se à alma do Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz, sem queixas,
de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Endireitai os caminhos. Então, isso é uma exortação, uma frase de João Batista, primo de Jesus, né, na vida terrena, e ele se refere ao profeta Isaías, que viveu bem antes do Cristo e que disse que teríamos que endireitar o caminho do Senhor, não é? Então, o que o texto nos fala é das pessoas, e normalmente as pessoas acreditam em Deus, creem em Jesus. Então, se formos fazer uma pesquisa numa penitenciária, onde temos criminosos de todas as matizes, alguns até que não cometeram crimes, e estão lá, muitas vezes, purgando, resgatando débitos de vidas pretéritas, mas na imensa maioria acreditam em Deus, acreditam em Jesus e pedem a Jesus para alívio de suas dores, de seus tormentos, de seus sofrimentos, que faça secar as suas lágrimas. Eu só dei o exemplo do presídio, mas isso é geral. Então, muitos pedem, porque todos sofremos. Não há quem não sofra no planeta Terra. É claro que quanto maior o conhecimento, maior a espiritualidade, nós sofreremos menos, porque compreenderemos que só o bem nos trará a felicidade que tanto almejamos. Então, o que a mensagem está nos passando é de que, embora todos soframos, nem todos seremos consolados. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, afirmou-nos Jesus. Entretanto, nem todos serão consolados. Por quê? Porque nós precisamos fazer a nossa parte. Então, ajuda-te, que o céu te ajudará. Se nós somos maledicentes, se odiamos determinadas pessoas, se nutrimos secretos desejos de vingança, claro que nós sofreremos, porque, como eu disse, todos sofrem de sabores, problemas de saúde, situação financeira, que tem reveses, todos sofremos. Mas o que Emmanuel, o autor espiritual desse texto, nos esclarece é que o auxílio virá conforme a nossa disposição de endireitar o caminho. E o que é esse endireitar o caminho? É nos despir de nossas imperfeições morais, irmos nos despindo aos pouquinhos, porque este é um trabalho para muitas existências ainda. Quiséramos nós que pudéssemos fazer todos os esforços e ascendermos desta existência para uma dimensão superior. Mas sabemos que não é fácil, porque nós precisamos querer muito, buscar, renunciar a toda o apelo, a todo o apelo da materialidade. Então, meus amigos, quando nós estamos no caminho do erro e estamos sofrendo, é claro que nós vamos pedir de coração para que Jesus nos abençoe, para que Jesus nos auxilie, para que Ele nos ajude a diminuir a carga que pesa sobre nossos ombros. Mas precisamos fazer esforços para nos transformarmos em pessoas melhores, a fim de que o Cristo possa igualmente nos auxiliar. Leila, Leila, minha amiga, quanto tempo!
Um abraço, seja muito bem-vinda, viu? Então, meus amigos, é isso. Se nós não endireitarmos o nosso caminho, e isso passa pelo nosso sentimento, pelo nosso pensamento, pelo nosso falar e pelo nosso agir. Então, tudo isso se refere a nós mesmos. Nós é que precisamos endireitar os nossos caminhos. Muitas vezes perdemos um grande tempo da nossa existência querendo endireitar o caminho alheio, quando na realidade a proposta não é essa. A proposta é endireitar os nossos caminhos para que assim, com o nosso exemplo, aqueles que estão à nossa volta e que precisem igualmente de endireitar os seus caminhos, possam se refletir em nós, possam ver em nós um bom exemplo a ser seguido. Graças a Deus. Queridos irmãos, vamos agora para um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 5º, que tem por tema Bem-aventurados os aflitos. E hoje nós vamos estudar o item 30. O item 30 é uma questão que Kardec formula e São Luís, em Paris, capital da França, em 1860, portanto, há 162 anos, São Luís vai responder essa pergunta de Kardec. Vamos saber qual é a questão? É essa. Um homem se expôs a um perigo iminente para salvar a vida de um semelhante, sabendo que ele mesmo sucumbirá, ele vai morrer. Isso pode ser considerado como um suicídio? São Luís responde: não havendo a intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, mesmo com a certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem diz que a providência não reservará um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar até mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Pode ela, muitas vezes, querer levar a prova da resignação até o último limite, e então uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Então, a questão é a seguinte: trata-se de salvar a vida do nosso próximo. E, numa situação, vamos colocar um exemplo. Imagine, e isso de fato aconteceu, vocês vão de lembrar, talvez, dessa circunstância em que uma mãe estava com seu filho e o filho cai numa espécie de lago e a mãe, desesperada, não sabia nadar, tampouco seu filho, mas ela se atira e consegue salvar a criança. Não lembro se era uma criança, mas parece-me que era uma criança. Então, é bem isso. Vamos lá. Ela, quando tentou salvar o filho, ela sabia que não sabia nadar. E ela tinha consciência disso. Mas se ela fosse pensar: ai, meu filho está se afogando, eu não sei nadar, eu vou morrer também? Será que eu devo pular ou não devo pular? Claro que a mãe, instintivamente, no desespero de salvar seu filho, pois o amor pelo seu filho é incondicional, colocando em risco a própria vida, ela se atira na água. E, como bem disse São Luís, como podemos ter a certeza que sucumbiremos? E isto não é suicídio, porque o suicídio, ele precisa ter a intenção de fato de abreviar a vida, por desgosto, por decepção, por tantos motivos que poderiam levar uma pessoa iludidamente abreviar a vida, imaginando que todos os seus tormentos vão se acabar, quando na realidade, se estamos no sofrimento, quando nos
deixamos levar e cometemos o suicídio, nós sairemos do sofrimento e entraremos na tortura contínua. Quer dizer, é muito pior. Então, o Espiritismo, ele contribui e muito para a diminuição dos suicídios no nosso planeta. Onde quer que o Espiritismo chegue, esclarecendo, confortando, consolando, vai nos mostrar que a vida, por mais difícil que seja, por mais tormentosa em alguns momentos, ela sempre vale a pena ser vivida. E que, se nós nos resignarmos, se nós aceitarmos as nossas provas, as nossas expiações, teremos grandes chances de ter sucesso na atual e presente existência e estaremos colaborando com a felicidade futura, embora possamos, cada um de nós, viver uma relativa felicidade na Terra. Não temos a felicidade plena, sem mancha, mas temos uma felicidade relativa. Então, voltando à questão, toda vez que nos propusermos de um impulso do coração salvar a vida de alguém, pode ser que venhamos a perecer. Pode ser, ninguém sabe. Mas isso será contado como uma abnegação e renúncia de si mesmo. Então, será um mérito. Mas também sabemos que pode não acontecer, como no exemplo que eu citei da mãe que foi salvar o filho, embora não soubesse nadar, o que se imaginava que ambos pereceriam, mas ambos se salvaram. Então, a providência divina pode, no momento mais difícil, reverter toda aquela situação, se não precisarmos, como espíritos imortais, passar por aquela experiência. Graças a Deus! E vamos agora, então, para a nossa última questão, o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. É a questão, como fazemos também na sequência, na segunda-feira passada, abordamos a questão 644. Agora, nós vamos abordar a questão 645. Então, Kardec pergunta aos imortais: quando Kardec fala em homem, leiamos e entendamos o ser humano. Quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? O que Kardec está perguntando é que quando uma criança nasce num meio viciado, imaginemos, a criança nasce num lar onde há crime, drogas, malfeitores, e a criança nasce nesse meio. Então, o que Kardec está querendo dizer é que quando a criança nasce nessa situação, ela naturalmente não repetirá o exemplo dos pais, ela não refletirá em si mesma e ela não será fruto do meio. É isso que Kardec está perguntando. E os espíritos superiores vão nos responder a este respeito o seguinte: arrastamento, sim. Irresistível, não. Porque no meio dessa atmosfera de vícios, podes encontrar grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que tiveram ao mesmo tempo a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Então, o que os bons espíritos nos esclarecem é que em todo meio vicioso, em todo lar desajustado, nunca Deus deixará aquela família ao desamparo. Encaminhará sempre um espírito mais evoluído, intelectual e moralmente, para assistir aqueles que ali estão. E disse mais, que é um espírito que resistiu,
que teve forças morais e que pode ter feito já essa experiência na carne em existência pretérita e sentindo-se fortalecido, pede para reencarnar, renascer nessa família para auxiliar aqueles que não tiveram a força necessária para superar as suas próprias imperfeições e os seus vícios morais. Então, a criança que nasce num meio corrompido não está fatalmente destinada a se corromper, porque ela sempre terá a opção de se espelhar em alguém da família, alguém próximo, que lhe será um bom exemplo e que poderá lhe dar aquele amparo moral, intelectual e espiritual. Então, como responder os espíritos, arrastamento sim. A criança sofrerá a influência do meio, mas o meio não é determinante sobre o caráter desta criança, que um dia se tornará adulto e ela poderá escolher se seguirá o caminho da família no geral ou, pelo contrário, se seguirá os conselhos, a orientação segura e amorosa daquele espírito que foi chamado a reencarnar, renascer ali naquele meio para auxiliar e fazer com que os outros possam igualmente evoluir. Queridos amigos, nós vamos então chegando ao término do nosso estudo de hoje. Foram questões menores, o Evangelho hoje foi também só uma questão, como o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, nós temos nele 1019 questões, mas o Evangelho normalmente são textos, mas hoje coincidiu de também ser uma pergunta. Na próxima segunda-feira, nós abordaremos o item 31 do Evangelho segundo o Espiritismo e também será uma questão. Meus amigos queridos, estamos encerrando. Eu quero neste momento agradecer com todo o meu coração vocês que estão conosco, que nos acompanham, que gostam, são espíritas ou simpatizantes e sabem, todos nós sabemos que a doutrina espírita, ela nos traz uma responsabilidade muito grande. Por isso que algumas pessoas entram, mas saem rapidinho do espiritismo, quando percebem a grande responsabilidade que a doutrina nos traz. Afinal de contas, se nós não nos transformarmos para melhor, nós não absorveremos, nós não sentiremos o bálsamo que essa doutrina nos traz. Ela coloca em nossas mãos a responsabilidade da nossa reforma interior. Nós somos condutores dos nossos destinos. As nossas escolhas dirão de nós, as nossas opções falarão sobre quem somos nós. Optemos, escolhamos o melhor, sempre baseado no amor ao nosso próximo, que tenhamos a empatia necessária de nos colocarmos no lugar do nosso próximo e pensar o que eu sentiria no lugar desta pessoa. Então, procuremos agir com amorosidade, fraternalmente, solidariamente. É isso que o Cristo Jesus espera de cada um de nós. Meus amigos, hoje é o primeiro dia útil da semana. Que tenhamos todos uma semana maravilhosa, plena de oportunidades de fazer o bem. Na sexta-feira estarei de volta acompanhada do João Firmino. Na realidade, darei os recados, mas quem desenvolverá um tema do livro Fonte Viva será o João Firmino. Então, até sexta-feira nós nos veremos. Amanhã, terça-feira, será o Rubens. Na quarta-feira, Alexandre. E na quinta-feira,
provavelmente já teremos o nosso amigo Carlos, que ele vai estrear nas lives da Casa Espírita Maria de Nazaré. Então, vamos prestigiar este irmão na próxima quinta-feira. Lembrando que as nossas lives são sempre às 18 horas, na hora da Ave Maria. Lembrando de Maria Santíssima, façamos agora a nossa prece de encerramento, unindo mais uma vez os nossos corações, os nossos melhores sentimentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Até a próxima, muita paz, muita luz aos nossos corações. Um abraço!